A mensagem dessa noite é edificando o altar. Fala comigo, edificando o altar. Com voz de profeta, edificando o altar. Aleluia. Edificar o altar é muito mais do que fazer uma construção. Edificar o altar é muito mais do que empilhar pedras. Edificar o altar tem a ver com se disponibilizar tempo, tem a ver com reservar espaço. Edificar o altar tem a ver com dedicar uma parte, para que a adoração ela seja completa. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Nós vamos ler alguns textos hoje. Gênesis 8, versículo 20. Aleluia. Você achou? Diga amém. Está escrito assim na palavra de Deus: Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus, de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, a edificar o altar ao Senhor na nossa vida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos transformados a cada dia pelo poder da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, usa a minha vida para falar, meu Deus, com cada vida, com cada pessoa, com cada família nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Nós vemos aqui um exemplo de Noé, que depois do dilúvio, depois de toda a história do dilúvio, Noé, ele edifica um altar a Deus por gratidão. Gratidão pela vida. Por causa da gratidão, o altar é edificado. Mais à frente, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 18, nós vemos outro exemplo, e diz assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, e que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Abrão, ele se mudou de lugar, e quando ele se mudou, se estabeleceu, ele edificou um altar a Deus. Mais à frente, Gênesis capítulo 26, Gênesis 26, versículo 25, nós vemos que Isaac, ele faz algo que, para seguir o exemplo. Versículo 25 diz assim: então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Havia trabalho a ser feito, havia algo para ser feito, havia uma conquista pela frente, e então Isaac, ele edifica um altar a Deus. Mais à frente, Gênesis 35, Gênesis capítulo 35, é só seguir em frente, versículo 7, diz assim: e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo do seu irmão. Jacó aqui estabelecendo um altar, edificando um altar a Deus. Nós vemos o exemplo de Noé, o exemplo de Abrão, o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, cada um edificando um altar a Deus. Mais à frente, Êxodo,
Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17, versículo 15. Diz assim: E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Moisés edificando um altar a Deus. Mais à frente, Josué capítulo 8, versículo 30. Josué 8, 30. Diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Aqui, Josué, ele edifica um altar a Deus, mas só que ele vai fazer esse altar, edificar esse altar, conforme ele se lembra daquilo que ele aprendeu da lei. Que aquele altar deveria ser edificado com pedras, na minha versão fala toscas, talvez em alguma outra versão fala rudimentares, ou sem acabamento, ou algo do tipo. Eram pedras brutas, da forma como elas estavam. E assim tinha que ser o altar edificado. É como se nós pudéssemos nos reconhecer como cada um de nós uma dessas pedras a serem trabalhadas, pedras brutas, não lapidadas, mas que constituem o altar. E ali Josué edificou um altar. Mais à frente, próximo livro, Juízes capítulo 6, versículo 24, diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Gideão também edificando um altar. E nós vemos todos estes homens, todas essas pessoas, edificando altares para Deus. Fala comigo, edificando um altar para Deus. Mas, cada um deles edificando um altar, já não tinha um altar feito lá no começo? Abel tinha feito um altar. Noé tinha edificado um altar. Então, cada um daqueles homens edificando altares a Deus. Quando um se mudava, edificava um novo altar. Quando tinha um trabalho a fazer em determinado lugar, edificava um altar. Quando havia gratidão, edificava um altar. Então altares foram edificados por tudo quanto é lugar. Mas como é que esses altares eram feitos? Com pedras rudimentares, pedras brutas. Era estabelecido um altar. Mas para que era o altar? Era para consagrar a oferta, para fazer o sacrifício, para adorar a Deus. No altar, o sacrifício era entregue. E cada um edificava o altar por causa de determinado assunto, por causa de determinado motivo. E cada um edificou um altar a Deus por motivos diferentes. Mas todos fizeram da mesma forma. Fala comigo, da mesma forma. Apesar dos motivos serem diferentes, a forma precisava ser a mesma, não podia ser modificada. Eu não podia pegar lá granito, mármore, seja lá qual material fosse, para fazer um altar diferente, com uma pedra polida, uma pedra mais bonita, diferente, com madeira. Não, o altar precisava ser feito de pedras brutas, não trabalhadas, não polidas. Assim precisava ser feito o altar, conforme estava escrito, conforme a lei. E nós vemos um grande exemplo de uma pessoa que
foi edificar um altar por causa de um motivo muito específico. Cada um aqui teve um motivo. E cada uma dessas pessoas ali onde estavam, independente do motivo pelo qual aqueles altares foram edificados, aqueles altares foram utilizados em outros momentos, por outros motivos. Então o motivo inicial era porque havia um trabalho, porque eu havia me mudado, porque eu havia conquistado, porque eu havia sido livre de algo, porque a terra havia secado. Então altares foram edificados, mas depois, aqueles mesmos altares foram utilizados em outros momentos, para adoração, por motivos que se misturaram ao longo do tempo. Mas o mais importante é que o altar precisava ser edificado. Fala comigo, o altar precisava ser edificado. E nós vemos um motivo grande, pelo qual Davi edificou um altar, que está lá em 1 Crônicas. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21. 1 Crônicas 21, versículo 21 em diante. Diz assim: quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei meu senhor a tome para si, e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais, dou tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha só, antes da gente continuar a leitura, Davi ele fala para Ornã: Ornã, eu não quero tomar nada seu para entregar de oferta, eu não quero fazer cortesia com o chapéu dos outros, eu não quero fazer favor com a palavra de outra pessoa. O que eu vou entregar a Deus precisa me custar algo. O que eu vou ofertar ao Senhor, o que eu vou oferecer a Deus precisa me custar algo. Não pode ser qualquer coisa. Eu não posso tomar para mim para entregar a Deus. Que sacrifício há nisso? Que dedicação há nisso? Que adoração há nisso? Mas Davi fala para Ornã: Ornã, apesar de você estar me oferecendo os bois para o holocausto, me oferecendo as suas ferramentas, os seus equipamentos, tudo que você tem para eu fazer a lenha, para poder queimar ao Senhor, apesar de você estar me oferecendo tudo isso, eu quero pagar, isso precisa me custar, que custe o preço certo, mas eu preciso te pagar. Continua a leitura comigo, versículo 25, diz assim: Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Quanto que Davi pagou a ele? 7 quilos e 200 gramas de ouro. 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Havia acontecido algo, Davi havia errado, todo o povo estava sofrendo. Então um profeta se levantou, Deus mandou ele dizer: olha Davi, você precisa fazer um sacrifício para que a praga que está sobre o povo, para que a maldição que foi lançada sobre o povo, ela encerre, ela cesse. Então aqui havia uma causa muito grande. E Davi então ele vai até aquela eira, até aquela terra, para comprar aquela terra. E Davi paga por aquela terra. Quanto que Davi pagou? 7 quilos e 200 gramas de ouro.
Irmãos, quando estava passando o esboço a limpo, eu fui pesquisar quanto está o grama do ouro. O grama do ouro hoje à tarde, estava R$ 624,24. 1 grama de ouro. Ele entregou 7.200 gramas de ouro, que dá o equivalente a 4.900.000 e tralalá, quase 5 milhões de reais foi o preço que foi pago por aquela terra. Saiu de graça? Quase 5 milhões de reais custou para Davi aquela terra. Davi era rei, estava fácil, ele podia dar 10 quilos de ouro se ele quisesse. Ele deu 10 quilos de ouro, ele arredondou para cima? Não, ele deu 7,2 kg, o preço que aquela terra valia. Era um pedacinho de terra, irmãos? Não, era uma terra grande, era um espaço grande. Mas Davi, ele compra aquela terra pelo preço certo. E Deus, ele vê do céu a seriedade de Davi. Deus vê do céu o compromisso que ele tem com fazer a coisa certa. Ele pagou o preço para estabelecer o altar e realizar o sacrifício. Fala comigo, pagou o preço. Davi pagou o preço. O que precisava ser pago? O quanto custava? Irmãos, quantas vezes você pagou o preço por algo? Você teve que tirar algo do seu bolso, das suas finanças, para você pagar por algo que não estava na sua programação, mas que por responsabilidade você não deixou aquilo passar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma situação que falou, não, eu vou pagar por isso porque o meu nome não pode ser desonrado. Eu vou pagar por isso porque o meu nome é valioso, é precioso. E quando nós preservamos o nosso nome, nós honramos a Cristo. Nós preservamos o nome de Cristo. O crente, ele não pode dever na praça. O crente não pode dever no comércio. O crente não pode pegar fiado e esquecer de pagar. É feio. Desonra o nome de Cristo. Irmãos, uma vez, eu estava construindo a minha primeira casinha, e no meio do processo, eu passei um perrengue, passei bastante apertado, e eu já tinha pego muito material de construção lá no depósito de material, tinha pego muita coisa, e aí eu não conseguia pagar a parcela do que eu fiz lá, não tinha dinheiro, mas eu fui lá na loja de material de construção. É gigantesca essa loja hoje, ela era menor na época, mas eu fui lá, procurei o dono lá, Carlinhos o dono, Carlinhos e a Cida, e fui falar com Carlinhos, falei, Carlinhos, eu tenho uma conta grande aí de um material que você me disponibilizou para minha casa, para a construção da minha obra lá. Ele falou, ei, está tudo certo, estão entregando direitinho? Eu falei, não, maravilha, tudo entregue, está tudo andando, só que eu não tenho dinheiro esse mês para pagar a parcela. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu me perdi nas contas, eu errei, eu precisei ajudar na obra com a minha mão de obra e eu acabei não fazendo algum serviço, não recebi. Ele falou, tá bom, mas o que você veio fazer aqui então? Eu falei, vim dar satisfação, vim falar que vai atrasar. Ele falou, vamos tomar um café então. Sentei, tomei um café com ele. Ele falou, como é que você quer fazer, Flávio? Vamos lá, vamos ver quanto é que está a sua dívida. E foi ver lá, a parcela por mês, naquela época, não lembro quanto que era, mas eu lembro que eu falei para ele assim, meu amigo, eu vou trazendo para você por semana. Ele falou, tá bom, então me traz por semana, a gente vai abatendo, está tudo tranquilo. Tinha semana que eu ia lá, eu levava R$50, irmãos, de uma dívida de mais de 10 mil. Eu levava R$50, era o que eu tinha. Era o que eu tinha conseguido aquela semana. Na outra semana eu me lembro, eu levava R$140. Eu falava para ele, Carlinhos, eu estou com 140 conto hoje para te pagar aqui. Ele falou, não, beleza, vamos lá. Vamos tomar um café. Virou um amigo. Irmãos, a gente não perde nada por dar satisfação.
A gente pode passar por momentos difíceis na vida, todo mundo passa. O que a gente não pode é ser cara de pau. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que esclarecer. Você tem que ser crente, mesmo no meio de todas as tribulações, mesmo no meio de todas as dificuldades. O que a gente não pode ser é desonesto. O que a gente não pode é agir errado nessa vida, irmãos. O nome de Cristo precisa ser honrado. Ninguém está livre de passar por tribulações, ninguém está livre de passar por dificuldades, mas o que a gente não pode ser é sem vergonha. Eu vou pagar depois eu resolvo isso aí. Não. E o nome de Cristo? Como é que fica? Se nós não preservarmos o nosso nome, muito menos será preservado o nome de Jesus. Então nós precisamos dar o exemplo. Eu lembro que meu pai falava assim, não, vai lá, toda semana, Flávio. Se tivesse 20 contos, você leva. Meu pai tinha para me ajudar, mas meu pai falou, não, deixa ele se virar. Está tudo certo, tem que se virar mesmo. Fez a conta, paga a conta. Graças a Deus, aquilo acabou, fiz uma grande amizade, e de vez em quando eu passava lá só para tomar um cafezinho com o Carlinhos, só para falar um oi para ele. Irmãos, o nome de Cristo precisa ser honrado em todo o tempo. Fala comigo, o nome de Cristo precisa ser honrado em todo o tempo. Para que a gente compreenda a edificação do altar, para que a gente compreenda isso, a gente precisa da nossa mente renovada em todo o tempo. O nosso coração precisa estar contrito, o nosso coração precisa estar apertado, esmagado. O coração contrito, ele é o coração aberto, aquele que pede perdão pelos erros, aquele que sabe que é falho. E é assim que nós temos que nos apresentar a Deus, com mente renovada, coração contrito, para que a nossa vida seja uma adoração ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As nossas vidas, a nossa vida como um altar, a nossa vida como sacrifício. Hoje nós não construímos altares. Você não faz lá no quintal da sua casa, acha lá 12 pedras brutas e você faz lá um altar para você queimar ali um sacrifício. Não! O tempo dos sacrifícios cessou em Jesus. Jesus, ele se tornou o sacrifício completo, agradável, perfeito a Deus. Acabou. E a partir dali, nós somos o sacrifício. Nós somos o altar. A nossa vida é o altar e a nossa vida é o sacrifício. Fala comigo assim: eu sou o altar e eu sou o sacrifício. A nossa vida como altar a Deus, no meio dos problemas, no meio das dívidas, no meio das pragas, no meio da miséria às vezes, das dificuldades, no meio do lixo. Irmãos, seja a situação que a gente estiver passando, o momento que a gente estiver passando na vida, a nossa vida precisa ser o altar. Nós precisamos estar diante do Senhor em todo o tempo. Nós precisamos aprender, transformar a nossa mente, e o nosso coração precisa estar aberto a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus, e nós aceitarmos que o Senhor está nos impulsionando para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós melhorarmos a cada dia. Nós vemos um exemplo, irmãos, de um tempo de miséria, de dificuldade na Bíblia, lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor,
Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha só o que o profeta Elias disse para o rei Acabe: não haverá nem chuva, nem orvalho da noite, não vai ter nada que regue a terra, até que eu diga que tenha. E ele diz: tão certo como vive o nosso Deus, não vai ter chuva, nem orvalho sobre a terra. Então a terra vai passar por dificuldades. Fala comigo: sem chuva e sem orvalho. Irmãos, seca total. E a história nos diz que ficaram 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho, até que Elias declarasse que iria chover. Até quando o homem de Deus liberasse a chuva para cair na terra. Irmãos, isso é algo sobrenatural, extraordinário. E a terra entrou em crise, irmãos. Havia seca. Deus mandou Elias ir ficar numa determinada caverna e falou para Elias: Elias, você vai ficar lá, eu vou mandar os corvos irem te alimentar. Os corvos vão te alimentar lá, Elias. Você vai beber do riacho, você vai beber a água do riacho, e os corvos vão levar pão para você lá. E todos os dias, Elias acordava de manhã, tinha pãozinho que os corvos traziam, e ele bebia a água do riacho. Mas passou um tempo, e o riacho secou, não chovia. Então o riacho secou, acabou a fonte de água, ficou tudo seco. Lá no versículo 8, de 1 Reis 17, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus. As mesmas palavras que Elias havia usado. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer, e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela, ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Estava seco, não tinha plantação que pudesse crescer, não tinha mais riacho com água. E Deus falou para Elias: Elias, vai para tal lugar, para Sarepta, e ali já estou falando para uma viúva que ela vai cuidar de você, ela vai te dar comida todo dia, ela vai cuidar de você. E Elias vai, e Elias encontra a viúva, e ele fala para ela: olha, então me dá de comer. Ela fala assim: não tem comida. Espera aí, Deus não havia dito para Elias: vai, porque eu já estou preparando tudo? Tinha dito ou não tinha, irmãos? Deus falou: vai, porque eu já estou preparando tudo. Deus fala para nós: vai, porque eu já estou preparando tudo. Ele chegou lá, tinha um banquete preparado para ele?
Tinha pão preparado para ele? Tinha uma mesa com um suco feito na mesa para ele? Não tinha. Mas ele encontra uma mulher, estava pegando lá 2 gravetos, 2 pedaços de madeira que ela encontrou, para ela poder fazer um pouquinho do que ela tinha de farinha, pegar um pouquinho de azeite que ela tinha, e ela declara para Elias, ela fala tão certo, como vive o Senhor, seu Deus. Ela sabia do Deus de Elias, ela sabia quem era o profeta, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou preparar, nós vamos comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer de fome, porque não tem mais nada para comer, acabou tudo, não tem mais nada para comer, não é só na minha casa, não tem mais nada para comer em lugar nenhum, miséria, secura total, irmãos. Mas Elias lança uma palavra para aquela mulher, ele fala para ela, olha, faz o que você falou que ia fazer, vai lá, acende a lenha, vai lá, prepara a farinha com o azeite, faz um pão, prepara lá, mas você, antes, prepara um pão para mim, você já está indo buscar água, prepara um pão para mim, depois, você vai comer e o seu filho vão comer, mas só que a sua atitude, vai fazer com que nunca mais, falte a farinha na panela, nem o azeite na botija, não vai faltar mais. E aquela mulher, ela fez conforme Elias havia instruído. E a palavra de Deus diz que eles comeram, Elias e a casa daquela mulher comeram todos os dias, até que choveu de novo. Quanto tempo levou para chover de novo, irmãos? A palavra de Deus não fala se foi 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Mas os estudiosos dizem que foi por volta de 3 anos. De 2,5 a 3 anos que aquela casa foi sustentada pelos céus. Porque ela ouviu a palavra do profeta de Deus. Deus liberou uma palavra através de Elias para aquela viúva. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Estenda as suas mãos, feche os teus olhos. Mesmo em meio a todas as dificuldades, toda e qualquer dificuldade que você está vendo, que você esteja passando, ou que você venha a passar, o Senhor, Ele vai estar providenciando escape para a sua vida, o Senhor vai estar te sustentando todos os dias, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus. O Senhor vai estar te sustentando em todo momento, nunca você vai ficar desamparado, nunca você vai ficar desamparado. Aquela mulher, ela serviu com o melhor que ela tinha, e olha que interessante, aquela casa, daquela mulher, naquele momento, se tornou o altar do Senhor. Ela pegou a lenha, o forno já estava preparado, ela acendeu a lenha, ela fez o pão, ela serviu a água, misturou ali com o azeite, a farinha. Eu quero que você entenda, a lenha, o pão, a água e o azeite. 4 coisas que estavam ali naquele lugar. O profeta de Deus, liberando a palavra. Aquela mulher preparando o pão com o azeite, servindo a água, e a lenha ali para o fogo. Irmãos, a lenha era a base para o sacrifício, era onde o sacrifício era colocado em cima. O sacrifício dela, o que foi? Preparar um pãozinho, com a farinha e o azeite, com o que ela tinha, e ela pegou uma parte daquilo e entregou para o profeta, pegou uma parte daquilo e sacrificou conforme o profeta havia falado. Só que ela serviu a água, nós sabemos qual é o símbolo dela, é do Espírito. O azeite, a unção que vem do alto, e ali ela sacrifica,
E a casa dela fica sustentada por toda a vida, irmãos. Ela não passou dificuldades. Só que eu quero que você entenda que aquela vida daquela mulher, naquele dia, se tornou o altar de Deus. Aquela mulher, ela simplesmente foi o altar que foi edificado. Só que, no meio daquele processo, irmãos, antes que chovesse, o filho daquela mulher adoeceu, ficou doente e morreu. E aquela mulher, ela fala para o profeta: profeta, o que é isso que veio acontecer? O Senhor veio para minha casa, Deus te mandou aqui, e o meu filho morre. Como que é possível um negócio desse? E a palavra de Deus diz que Elias leva o menino para o quarto do profeta. E ele ora por 3 vezes sobre a vida daquele menino. E depois, o profeta desce com o menino e fala: está aqui, ó, seu menino está vivo. Irmãos, o sacrifício traz vida. O sacrifício preserva a vida. O sacrifício abre as portas do impossível. O sacrifício faz o milagre acontecer.